EBD, aqui na sala dos nossos queridos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos, e eu de fato e de verdade desejo, né, e espero que você tenha passado uma semana abençoada na presença do nosso Criador. E estamos indo agora para a nossa lição de número 11, que tratará da seguinte questão, irá responder a seguinte questão, que é o tema da nossa lição: vida após a morte? Uma pergunta: vida após a morte? Essa é a lição desta o tema desta lição. E já gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, compartilhar essa aula e também dar like aí para ajudar a divulgar e mais pessoas possam ser abençoadas e refletir sobre os assuntos aqui tratados. Então, na aula anterior, nós tratamos a respeito do assunto sobre... Na verdade, respondemos a seguinte questão, né, na aula passada. Existem anjos e demônios? Esses seres existem? Então, foi essa a pergunta que nós respondemos na aula passada, né, ou pelo menos refletimos sobre ela. E na aula deixamos, né, as 5 perguntas para que você refletisse durante a semana e tentasse responder. E as perguntas são exatamente essas, né? Vou fazer aqui as perguntas e já na sequência também as respostas para cada pergunta. Os anjos, primeira pergunta, né? Os anjos são reais? Quem os criou? Eles são reais. Embora não possamos vê-los, eles foram criados por Deus. Essa perguntinha aqui estava fácil, né? Como a Bíblia define os anjos? Como espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nós lemos isso. E 3. Deus criou os anjos maus? Não. Ele criou bons, porém com a vontade própria, e alguns decidiram se rebelar contra o Criador. Deus não criou marionetes. 4. Satanás é um mito? Como você definiria? Sabemos que ele não é um mito, não é uma fantasia, nem é um produto da imaginação humana. O inimigo, Satanás, ele é real, né? Como que você define ele? É uma pergunta meio que pessoal. Contra quem nós devemos guerrear? Com quem é a nossa guerra? A resposta é muito simples. Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Temos que guerrear contra o diabo e seus mensageiros, lá em Efésios capítulo de número 6 e versículo de número 11. Aliás, 6 e 12. Então vamos lá, vamos ver agora a respeito de vida após a morte. Existe vida após a morte? Como que a Bíblia trata esse tema? Então vamos aqui para o nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10 e 28. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, depois versículo 20 ao 28, e diz assim o versículo 14: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado é a morte. Ela é a última inimiga. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que
tá, é claro que se excetua aquilo que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, nós vamos estudar a respeito da vida após a morte. Mas, para estudar a respeito da vida após a morte, nós temos que também estudar a respeito da importância das nossas escolhas, pois após a morte não há como mudar. Depois da morte segue-se o juízo, não tem o que ser feito. Então, assim, já de cara, já respondo assim: vida após a morte, e a determinação de que caminho pós-morte nós iremos seguir depende muito das escolhas que nós tivemos aqui na Terra. Temos aqui um período pequeno na Terra, né, de passagem comparado à eternidade, mas que pode definir a eternidade na presença eterna de Deus ou na ausência total de Deus durante toda a eternidade. Então vamos lá. Primeiro tópico: a realidade da morte. A morte é uma das maiores certezas que a humanidade tem. Após a entrada do pecado no mundo, né, sabemos toda a história, a morte passou a fazer parte da nossa vida. É comum muitos de nós já termos perdido pessoas muito próximas ou conhecermos, é certo, alguém que já se foi. Então, a morte ela está ali. Ela está ali, e segundo Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte é uma consequência do pecado. A morte é uma consequência do pecado, ou seja, é uma tristeza. As Escrituras utilizam diversos termos se referindo à morte, tais como, nós podemos encontrar como dormir, sair-lhe a alma, descer ao silêncio, tornar-se pó, deixar este tabernáculo. Tudo isso você pode verificar, nos textos de João 11:11, Gênesis 5:35 e 18, Filipenses 1:23, Salmos 115:17 e 2 Pedro 1:14 e 15. Ou seja, nós sabemos que lidamos sim com a morte. O pastor e teólogo Mie Perman define a morte como sendo a separação da alma do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Quando há essa separação, o ser humano ele morre e ele é introduzido ao mundo invisível. E essa separação ela é feita de maneira que não é possível alguém que já passou desta vida para outra continuar aqui em forma de espírito caminhando pela terra. Isso não há. Nós precisamos entender que se o nascimento é o início da vida, a morte ela não é o fim da vida, pois pós-morte vence a eternidade, ou na presença de Deus, ou no inferno, longe da presença de Deus e em sofrimento. A palavra de Deus ela afirma que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, depois disso já segue-se o juízo, ou seja, o homem ele não vai ficar transitando pela terra. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Ou seja, a crença de que um ser humano, que uma pessoa que partiu desta vida para outra, que já faleceu, ela continua andando por aqui, é uma crença errônea e mentirosa. Não existe isso, não existe apoio disso nas Escrituras. Então nós temos diante de nós, pensando nisso, que há sim uma vida pós-morte, sendo ela para a vida eterna ou para a perdição eterna, há uma vida em si. Nós temos dois caminhos, uma morada eterna. E nós sabemos mais do que tudo que a vida é composta de escolhas. É impossível viver sem escolhas. Não existe como. Porque quando você escolhe ou decide não escolher, você está escolhendo não escolher. Ou seja, não tem como fugirmos. Escolhas é algo que acompanha o ser humano sempre. O homem foi criado livre e em sua liberdade ele escolheu desobedecer a Deus. Então, deliberadamente, a decisão do pecado, da desobediência, partiu do coração do homem, de Adão. Em Mateus
13, 14, Mateus narra que os ensinamentos de Jesus, ele nos apontam, nos conduzem a decidir por qual caminho devemos seguir, e sempre é o caminho de Jesus, é o caminho da salvação. Então, temos duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Cada uma delas nos leva para o outro lado da vida, para a vida após a morte, que sim, ela existe, de uma maneira bem ou mal. Uma porta leva para você ter tormento eterno, outra porta leva para você ter vida eterna, só que a porta que te leva para a vida eterna é uma porta estreita. Ela não aceita bagagem do mundo, tem que ser você caminhando nela. Você e você novamente. Mateus 7,13 fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos, não é nenhum. Então existe pessoas que vão encontrar essa porta e estarão caminhando por ela, que é a porta dos ensinamentos e da vida piedosa diante de Deus. Como é que está a sua vida diante de Deus? Que porta você tem entrado? Que escolha você tem feito? Então temos esses detalhes. Então, esses dois caminhos, essas duas portas, nós temos algumas características a observar. Na porta larga, não há certo, não há errado. Em questões de fé, todos os caminhos, para quem está na porta larga, todos os caminhos levam a Deus. A moralidade não é valorizada, as pessoas não têm uma moral ilibada. Afinal de contas, o que vale para essas pessoas da porta larga é a felicidade. Você tem que se autossatisfazer sempre. O culto humano ao ser humano é exacerbado. Em contrapartida, no extremo oposto, existe o caminho estreito, a porta estreita, que representa o próprio Jesus. Vamos ver aqui o que João capítulo 10, versículo 9 fala. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, Cristo é a porta, e é por essa porta que nós devemos entrar, caminhar e fazer a nossa vida. Ele disse aos poucos que entram, ele disse que poucos são os que entram pela porta estreita. Então, esses poucos aí é eu e é você da igreja. E devemos estar buscando sempre a Deus para não ter perigo de sermos confundidos com o mundo. E temos um detalhe importantíssimo. Jesus, segundo o que escreve Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, não há uma terceira via, é Jesus o único mediador entre Deus e o homem. Perca no presente, esse é um conselho, e ganhe eternidade. Ou ganhe no presente e perca a eternidade. A escolha é sua, é minha. Então nós temos que perder no presente para ganhar a modernidade e prender o que aparentemente as pessoas falam que é bom e que não é. A vida, ela é resultado de escolhas que fazemos. Existem obviamente ressalvas para essa afirmação, mas no geral tudo que nós fazemos são baseados em escolhas. Então, pensando nisso, que nós temos que se preparar enquanto vivos, isso é fato. Temos uma modalidade agora de... Existe algumas crenças e algumas doutrinas errôneas a respeito da vida após a morte, a respeito do seu julgamento após a morte. E temos aí o grande exemplo para ilustrarmos o purgatório, que é uma opção impossível. O purgatório ele foi criado na Idade Média, começado a falar na Idade Média, e reafirmado no Concílio de Trento pela Igreja Católica. O purgatório nada mais é do que uma grande invenção religiosa, ele não existe. Tal doutrina, segundo Stanley Orton, revelou ser lucrativa para a Igreja Católica Romana, né? Mas dava a aparência de que Deus estaria demonstrando favoritismo aos ricos,
tendo em vista que os parentes não teriam dificuldades em pagar as missas exigidas para tirá-los rapidamente do purgatório, porque o pensamento é o seguinte: quando uma pessoa morre, ela vai lá para o purgatório primeiramente, e ela fica lá pagando todos os pecados dela, até ela estar totalmente limpa e sem pecado nesse purgatório, e daí sim ela vai e tem o seu encontro com Deus aí para ter esta vida. Mas o ensino sobre purgatório é antibíblico, pois não considera a suficiência da morte de Cristo. Porque se o purgatório ele existe para purgar, retirar os pecados da pessoa enquanto vivo, para que serviu o sacrifício de Jesus? 1 Coríntios 15:3 fala assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, Jesus ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Eu não preciso, você não precisa, e não faz sentido ter um purgatório no céu para as pessoas estar lá. Afinal de contas, não somos salvos porque praticamos boas obras, mas as praticamos porque somos salvos, e é isso que Cristo garante, pois a salvação quem faz é Jesus, não é purgatório, não é nada disso, não é nenhuma dessas bobagens. Para encerrarmos, estamos bem guardados em Deus. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que foram mortos está bem guardada em Deus, no paraíso, no seio de Abraão. Vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Lucas 16:2 fala assim: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto do Pai. Anjos, né? Nós estudamos isso anteriormente. O rico também morreu e foi sepultado. Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz: Paz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isso, expirou. Versículo 59 de Atos Apóstolos 7. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Ele teve uma visão celestial e viu como que era lá. Então, os crentes em Cristo estão conscientes, vendo tudo o que está acontecendo, mas estão com a cabeça em Cristo, sabendo que no momento da sua partida, da sua separação do corpo, eles irão estar no ambiente celestial e estarão adorando a Deus. Então, os cristãos salvos, eles que partiram, que morreram, eles estão desfrutando de um estado de consciência pleno. Eles sabem de tudo que acontece, aguardando o dia da primeira ressurreição, que precede ao arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados. Veremos o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. E depois do 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, o servo de Deus está bem guardado nas mãos do Criador, se ele e quando ele partir. Está bem guardado com o Criador enquanto ele partir. Agora nós temos o contraposto disso. O que acontece quando a pessoa não tem Cristo e não foi para o paraíso, não foi para o seio de Abraão? Então, segundo a Bíblia, isso é um local de tormento. É um local de agonia, é o local onde os ímpios estarão. Lucas 16:23 fala assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Que está falando do rico e do Lázaro na parábola, em que os dois morreram. E agora o rico está lá no Hades,
no local de tormento, vendo o que está acontecendo no mundo espiritual e que estão bem quem está do outro lado e do lado de Deus. Olha que coisa mais interessantíssima. Ou seja, a realidade da vida após a morte, ela existe e ela é verdadeira. Então, os ímpios serão julgados e condenados e sentenciados eternamente ao lago de fogo ardente. Nós formos ver aqui, Apocalipse 21:8 fala assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e os idólatras e todos os mentirosos, o lugar destes será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Só que aqueles que passarem para Cristo, aqueles que morrerem em Cristo, eles estarão no paraíso, desfrutando das bênçãos de Deus e já se preparando para o juízo, onde eles serão galardoados pelo que foi feito aqui na terra. Espero que você tenha refletido ou esteja refletindo a respeito desse tema. Que a sua semana seja uma bênção, que você consiga entender que você tem que plantar aqui para colher amanhã. Então se prive aqui de fazer aquilo que todo mundo faz e que é pecado, para você ter certeza de que você vai estar indo morar na eternidade com Cristo. Então, vamos deixar aqui 5 questões para que você reflita durante a semana e traga essas respostas na próxima aula e que a sua semana seja realmente abençoada, que a graça de Deus esteja sempre com vocês. A primeira questão é: qual é a certeza mais profunda da humanidade? O que é certo que a humanidade já tem algo implícito nela? Ela sabe que isso vai acontecer um dia. 2. Como Mary Pirman identifica a morte? 3. A vida acaba com a morte física? 4. A Bíblia fala a respeito do purgatório? 5. Você já decidiu onde vai passar a sua eternidade? O que você tem feito para isso? Então reflita nessa aula. Reflita. Busca a Deus e saiba que há uma vida após a morte. Que a sua semana seja abençoada na presença de Deus e que o Altíssimo esteja do seu lado sempre. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.